Olá a todos, bem-vindos ao nosso fórum. Olá a todos mais uma vez, bem-vindos ao nosso fórum Saúde e Performance em 360 graus. O meu nome é Patrícia Rocha, o tema que vos trago hoje é o impacto da quarentena no desenvolvimento das crianças. As crianças, apesar de estarem nesta fase mais por casa, portanto em isolamento, continuam a crescer, continuam a desenvolver, o seu desenvolvimento continua a decorrer normalmente, e para isso hoje temos três especialistas, para já temos duas, a terceira vai se juntar a nós muito, muito em breve. Temos connosco a professora Ana Bessa. A professora Olá, boa tarde. Olá. A professora Ana é licenciada em Ensino Básico e Primeiro Ciclo, é pós-graduada em Educação Especial no domínio cognitivo e motor, é diretora pedagógica do Centro de Estudos Tiagos. Tiagos. Um prazer tê-la. Tiagos, com S. Sim. No final, é um prazer tê-la cá connosco e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. A nossa segunda convidada é a Ana Rita. A doutora Ana Rita é licenciada em Terapia Ocupacional, é mestre em Terapia Ocupacional em Saúde Mental, pós-graduada em Integração Sensorial e até à presente data é colaboradora aqui como terapeuta ocupacional na Osteoperformance. Olá, Ana Rita, obrigada por ter aceito o nosso convite. Ora, é essa eu que agradeço. A terceira convidada é a doutora Joana Silva, que entretanto se vai juntar a nós, é psicóloga, é mestre em Psicologia da Justiça e do Comportamento Deviante, integrou um projeto Apoio à Comunidade, junto à RS Norte, faz parte da Unidade de Ação Social. Fiz parte de uma unidade de ação social junto da Câmara Municipal de Penafiel e neste momento é sócia-gerente de um centro de estudo e desenvolvimento chamado Oficinas do Saber. Ela muito em breve irá entrar em contato, está com problemas a estabelecer a ligação. Ela em breve vai se juntar a nós e nós vamos começando. A nossa primeira pergunta vai para a Ana. Hoje, no dia em que começa a telescola, não é? Que são emissões que vão ajudar as crianças a continuarem as suas aprendizagens. Ana, nós sabemos que há crianças que já iniciaram há cerca de uma semana algumas aulas. Sabemos também que há centros de estudos que praticamente não pararam mesmo. O que é que se tem feito até à presente data para continuar a transmitir o conhecimento aos mais pequenos? É assim, Patrícia, eu vou falar um bocadinho em relação à minha experiência, em relação ao que tenho visto desde que tivemos que fechar, não é? Forçosamente, no dia 13 de março, encerramos aqui as funções, mas antes de fecharmos a porta, fomos preparando uma série de atividades para os miúdos para fazermos em conjunto, em colaboração com os pais. Nós, enquanto Centro de Estudos, fomos enviando trabalho, um reforço daquilo que tinha sido trabalhado pelos professores até então, pronto, para ir ocupando um bocado os miúdos e para não perderem este elo de ligação com a escola, até sabermos o que é que ia acontecer. Entretanto, pronto, foi decretado que ia ser feito o terceiro período através da telescola, uma coisa que já tinha sido usada há uns anos atrás, não é do nosso tempo, mas já há uns anos atrás que foi utilizado. Pronto, a telescola não vai substituir a escola, como é lógico, é apenas um complemento e um meio que os miúdos têm para estar conectados com a escola, para ir tendo algum tipo de contacto e de avançar um bocadinho também nos conteúdos programáticos. Estamos todos em equipa a preparar meios para chegar até eles, não é? A escola tem vindo a trabalhar com eles
com os miúdos, caso a caso, turma a turma e professor a professor, cada um optou por um meio para chegar até aos alunos, estão através de videochamada e dão aulas através do Zoom, nomeadamente, e enviam trabalhos para os miúdos fazerem. Nós estudo, continuamos a colaborar com eles nesse sentido, a ajudar a fazer os trabalhos de casa, a tirar dúvidas e a prepararem-se para testes que vão fazer online e trabalhos que vão entregar como meio de avaliação. Não tem sido fácil, os pais são muito importantes porque são um elo de ligação entre a escola, os alunos, professores e nós, Centro de Estudos. Não é fácil para eles porque também estão a acumular esta função de professores, digamos assim, com as suas funções, com os seus trabalhos que têm dia a dia. Estão a fazer teletrabalho em casa e o feedback nos chega. Pronto, para alguns é mais fácil porque conseguem chegar aos filhos e ajudar, outros nem por isso. Claro. Cabe-nos a todos, de mãos dadas, tentar chegar da melhor forma. Esta geração nasceu praticamente com um telemóvel ao lado do berço. Sim. Para eles tem sido fácil esta adaptação às novas tecnologias, a usar o computador, a usar o Zoom, não é? Que é um programa. Sim. Sim, tem sido fácil. A maior parte dos miúdos tem essa facilidade e até estão a achar piada este meio, esta forma de comunicar com a escola. Mas como em tudo, não é? Também nada é perfeito. Há sempre miúdos que não têm ainda esta possibilidade. As escolas estão a tentar chegar até eles com tablets, com computadores, só que falta também o saber funcionar com. Não é? Nem todos os alunos, isso é um bocado utópico, não é? Nem todos ainda conseguem, nem todos sabem, porque nem todos lidam com isso no dia-a-dia, infelizmente ainda. E para os pais é também uma dor de cabeça, porque mesmo nós, professores, também não estávamos habituados a lidar com Zoom, com outro tipo de plataformas, não é? Era tudo muito mais direto. É um reaprender, é um recomeçar para todos nós. Portanto, esta ideia de que está toda a gente em casa e está toda a gente a trabalhar muito pouco é uma ideia totalmente errada. Errado, porque para fazer uma coisa muito simples do nosso dia-a-dia damos imensas voltas e temos que explicar. Eu vejo pelos meus, eu estou a trabalhar com alunos do primeiro ciclo, nós no nosso centro de estudos dividimos-nos por ciclos e eu fiquei com o primeiro ciclo, que é a minha área, e dou comigo todos os dias a fazer videochamadas com os meus alunos. Eles estão no primeiro ano, por exemplo, estão a começar a ler, não é? Já têm a técnica da leitura e da escrita e estão a ler para mim todos os dias. É assim, é um meio de uma forma de não perdermos a relação que temos com eles, é uma forma que temos de cultivar os afetos e acima de tudo também, não é? Acima de tudo não, para mim o principal são os afetos neste momento, porque isso sim não se pode perder, apesar do afastamento físico. Mas também é um meio que temos de ver a evolução que eles estão a ter, se estão a fazer as aprendizagens, se têm trabalhado. Isso sim, tenho visto um reflexo muito positivo em relação a isso. Acho que as coisas estão a correr bem. Nada é perfeito, nada substitui a escola da forma física que estávamos habituados a ter, mas acho que vamos conseguir. Alguma coisa vamos conseguir produzir, isso acredito e confio. Ana Rita, nós temos agora a telescola está a ser dada num ambiente que é diferente do ambiente, do contexto de sala de aulas. Na sala de aulas temos um professor, temos uma secretária, temos uma cadeira, temos uma sala restrita, portanto, temos ali um momento de aprendizagem, temos tudo destinado àquele momento de aprendizagem. Queres transmitir algumas estratégias ou algumas indicações que os pais devem seguir para conseguir, no fundo, quase simular esse contexto de sala? Claro, é todo um novo recomeço para os pais, não é? Aquilo que eu tento transmitir um bocadinho às crianças que eu acompanho, que no fundo o meu trabalho passa muito pela passagem de estratégias, não há muito mais que eu possa fazer em termos de trabalho direto. Aquilo que eu aconselho aos pais é tentar mesmo incutir uma rotina, tentar colocar a rotina o mais aproximada possível daquilo que a criança tinha. Agora, a sala de aula é ou a nossa sala de jantar, ou a cozinha, ou o escritório, ou até o quarto da criança. Aquilo que eu tento incutir aos pais é que tentem criar um momento, uma zona em que seja dedicada mesmo para o estudo. Tirar tudo o que é estímulos distrativos, se for no caso da sala, tirar a televisão, colocar mesmo uma secretária com
com todo o material que a criança necessita, mas tudo aquilo que não é importante deve sair. Tentar procurar muito bem o posicionamento quando a criança está sentada, ver bem a postura dos pés, o controle postural para a escrita também é importante. Se a criança ainda não tiver, no caso de crianças de primeiro ciclo, em que a não é funcional e na escola usava os adaptadores de escrita, tentar, quando os pais não conseguem aceder a esse tipo de materiais, porque agora tanto as revendas de lojas e tudo mais, com as entregas são muito mais tardias, é, por exemplo, pegar numa bola de plasticina, colocá-la à volta do lápis, tentar com os nossos dedos fazer a marcação da pinça, do lápis, e é uma forma da criança perceber o espaço que tem e a zona onde tem que colocar os dedos para fazer a tríade, e é uma forma de reajustar. Ou, por exemplo, se é uma criança que faz muita força para escrever, aquilo que eu costumo dizer aos pais, olha, por exemplo, pegue numa lixa, no caso às vezes com pais serralheiros ou o que for, aquelas lixas mais ásperas e colocá-la debaixo da folha. Isto vai permitir à criança graduar melhor a sua força. Ou ao contrário, se ela fizer muita força, colocar, por exemplo, uma esponja por baixo da folha, porque assim ela é obrigada a fazer menos força, porque cada vez que carrega com o lápis pode furar a folha, é uma forma mais caseira, digamos assim, de ela reestruturar isso. É mesmo tentar criar um ambiente que seja propício para o estudo. Claro que todas as soluções não são iguais à escola, nem nunca vão ser. Isso é a mesma coisa que é o que acontece connosco também. O nosso trabalho, nós temos que nos remediar com aquilo que temos em casa. É um bocadinho por aí. No caso das crianças hiperativas, como é que tem sido o comportamento dela neste período? Achas que é mais fácil porque estão afastadas do meio que a possa estimular mais? Está a ser mais difícil? Eu acho que isso também depende um bocadinho de cada caso e que tipo de rotina que a criança tem em casa, não é? Porque todos nós temos formas diferentes de lidar com as coisas. Se a casa e o ambiente habitacional realmente já for um ambiente propício para que a criança tenha menos agitação e sinta mais calma, se é uma casa em que, por exemplo, os pais já têm o cuidado de ter um quarto com menos estimulação, se propiciar à criança momentos de relaxamento, se a criança já está habituada a usar as estratégias perceptivas que procuram diminuir a agitação, como por exemplo utilizar pesos sobre as pernas ou um cobertor mais pesado quando está a dormir para ter um sono mais reparador. Isso acaba, se a criança já estiver habituada a isso, acaba por não haver grande alteração porque ela já fazia isso em casa. Agora, quando há assim uma alteração muito, muito bruta de escola-casa, em que as crianças na escola estavam habituadas a outros tipos de estratégias para lidar com a agitação, acredito que seja um bocadinho mais complicado. O feedback que eu tenho tido dos pais acaba por ser um bocadinho mais no sentido de sentirem mais a diferença nas atividades que faziam e já não fazem, porque o facto de estarem privadas dentro de casa, muitas delas não conseguem comunicar com os amigos, embora eu tente sugerir aos pais que façam sessões de videochamada, videoconferência com os colegas, ficam mais frustradas porque não conseguem ter o tempo de libertar energia lá fora. Se for uma criança que tem algum espaço exterior em casa, como um jardim, pode tentar colmatar esse tipo com jogos de exterior, seja jogar à bola ou a caça-caça, tem algum espaço para correr. Uma criança que está num apartamento é um bocadinho mais difícil de lidar com essa limitação. Professora Ana, tem-se conseguido promover este contacto entre os alunos? Os professores estão a pedir trabalhos de grupo? Está a ser fácil, portanto, os alunos terem um contacto uns dos outros e comunicarem, ou está a haver um isolamento mesmo dentro do grupo dentro das crianças? Isto é, um afastamento emocional entre elas? É assim, eu não acredito muito que isso esteja a acontecer, isolamento. Os miúdos estão a conversar entre eles, estão a fazer os trabalhos de casa muito com a ajuda uns dos outros, isso também é bom. Além de esclarecerem dúvidas entre eles, também vão comunicando, vão falando do dia-a-dia deles. Portanto, por aí não vejo qualquer tipo de isolamento. Em termos de trabalhos de grupo, para já não me apercebi de estar a realizar nesse sentido. Pelos professores não estão a pedir trabalhos nesse sentido, trabalhos de grupo. Têm sido individuais.
Mas era uma ideia, era uma boa dica. Fala-se muito da necessidade de interagir, portanto, com os outros. E estávamos a falar há pouco que queremos ao máximo reproduzir as rotinas que a criança tinha antes deste período de isolamento. Isso dá-lhes conforto e acabam por estarem mais... E a sensação de normalidade, não é? Mas quanto ao meio em si, à estrutura interna, a Ana Rita falou há pouco que era preciso também haver períodos de aproximação também entre a família, momentos em que todos estão mais juntos. Isso está a ser esquecido? Vocês veem que as pessoas acabam por ter dificuldade nesse processo? Eu não noto isso com algumas crianças que eu acompanho, mas quando eu me referi a isso é porque eu acompanho crianças com patologias e com dificuldades, desde perturbações do espectro do autismo, paralisias cerebrais, a uma série de outros condicionantes. E aquilo que eu tento reproduzir aos pais é que, apesar de muitos deles estão a trabalhar através de casa e têm que privar o seu tempo na mesma para o trabalho, e é preciso ter em conta que têm uma criança em casa que neste momento não consegue ter as terapias nem os seus apoios fora, portanto os pais acabam por ser os co-terapeutas de todas as áreas, seja da área da terapia ocupacional, da psicologia, da terapia da fala e na escola, mesmo a nível da educação especial. Neste momento os pais estão a ter informação, faça isto, faça isto, faça isto, e acabam por ficar confusos e acabam por dar mais valor ao papel de co-terapeuta do que ao papel de pai. E é importante também promover momentos em família. Não, agora sou o pai desta criança e tenho que promover um brincar livre e espontâneo com ela e não forçosamente para trabalho. Então a criança vai acabar por olhar para o pai também como apenas mais um terapeuta. E é isso que é um bocadinho importante também diferenciar. Rita, se me permite, se a Patrícia também me permite, estavam a falar em relação a isso, em relação ao papel dos pais em casa. Também não tem sido muito fácil, porque eu tenho feito chamadas diárias para os pais dos meus alunos para ver como é que está a situação, se precisam de alguma coisa. É importante sabermos em que estado é que estão as coisas com eles em casa. E não é fácil, porque os pais, alguns têm a sorte de poder estar em casa a acompanhar a 100% os filhos e a casa, outros não. Outros estão em regime de teletrabalho e não conseguem mesmo acabar por desempenhar a função de pais da forma como era esperado e que era preciso. Nós temos, todos estamos a ter esse reflexo, temos muito mais trabalho do que tínhamos até então, só que não estamos no nosso espaço de trabalho, nós estamos a ter o nosso trabalho no nosso espaço de casa. Tudo bem que a família é o mais importante, mas na prática o que se está a verificar é que o trabalho está sempre um bocado acima e impossibilita as famílias de terem o seu papel, de poderem prestar o apoio necessário aos miúdos neste momento. E é isso quando eu falo nisso, é também de estar vigilante à criança, porque isto para a criança é importante, para crianças mais pequenas é frustrante. Confuso, porque não conseguem, mas se o meu pai está aqui, porque é que não me está a dar atenção? É aquela falsa sensação de que estamos em casa e estamos perto dos nossos, mas ao mesmo tempo estamos afastados, porque eles estão ali, eu falo pelo meu, está aqui perto de mim o dia todo e eu, durante o dia, não lhe consigo dar atenção. Tenho a sorte de ter a minha mãe comigo, que, pronto, faz o papel dela como avó e que me ajuda em tudo, porque senão, de outra forma, não seria possível. O meu marido está a trabalhar fora, chega ao final do dia, e eu passo o dia no meio das minhas coisas e vejo em mim o reflexo de muitos outros pais. É frustrante para os miúdos, uns ficam... não percebem o mal que têm, mas ficam felizes porque estão mais à vontade, não têm a supervisão dos pais. Outros ficam mesmo tristes e frustrados, que é o caso do meu, por não poder ter a atenção da mãe nas brincadeiras dele. E isso era importante, que todos pensássemos um bocadinho nisso e encontrássemos uma solução. Um meio termo para conseguirmos equilibrar a situação. Pronto, a Joana, que é a nossa psicóloga, entretanto, deve estar para ingressar em breve, que poderá nos orientar também quanto a essas estratégias. Ana Rita, diz-me uma coisa, nós, portanto, passamos a ter crianças em casa, não é? Sem a possibilidade, ou então com a possibilidade, mas reduzida, de contactar com o exterior. Faz sentido os pais
simularem um pouco atividades que elas fazem no exterior, no contexto no interior dos seus domicílios. Vamos supor uma família que vive num apartamento, em que podem sair, mas o próprio contacto com aqueles parques radicais acaba por ficar um bocadinho perigoso, que é algo em que toda a gente mexe, portanto eles não vão poder estar a brincar livremente como faziam até aqui. Faz sentido criar umas brincadeiras diferentes em casa para ti. Quais são as tarefas, as atividades que seriam mais importantes desenvolver neste período em casa? O que é que está a faltar, ou pode estar a faltar? Sem dúvida que sim, e basta pensar em nós enquanto adultos que, por exemplo, frequentamos um ginásio ou que gostamos muito de fazer exercício ao ar livre, neste momento não podemos fazer. Há uma série de personal trainers e tudo mais que fazem os treinos virtuais, as pessoas acabam por se reajustar e fazer isso em casa. Há uma série de atividades lúdicas e muito simples dos pais reproduzirem em casa com as crianças. Aquilo que eu falo com alguns pais é tentar mesmo promover um bocadinho de trabalho de todas as competências, através de motricidade global, de motricidade fina, de percepção visual, competências até mesmo cognitivas ou sensoriais. Por exemplo, em casa, usar um corredor dentro dos quartos para fazer uma pista de obstáculos, seja a desenhar as pegadas no chão de diferentes formas e pedir para a criança saltar ou com os pés juntos ou afastados, respeitando as indicações do chão, pegar nas cadeiras, nas mesas, almofadas, no sofá e tentar criar uma pista de obstáculos, fazer um bowling com garrafas de água, por exemplo, na questão mais de motricidade fina, pegarem feijões, de misturá-los e pedir à criança para os diferenciar. Isto trabalha tanto a coordenação tátil como a pinça, fazer enfiamentos com as massas, com o esparguete, com as massinhas de maiores e colocar umas dentro das outras. Também trabalha a questão da motricidade fina. Desde fazer um desenho, pintá-lo, depois recortá-lo e fazer um puzzle. Aqui também trabalhamos um bocadinho a questão tanto da motricidade para o recorte como a questão visoconstrutiva para um puzzle. Fazer atividades sensoriais como fazer um bolo, fazer um desenho com espuma. São atividades muito simples e que os pais podem tentar facilmente fazer em casa, e assim estamos a tentar garantir também um bocadinho um desenvolvimento, trabalhar um bocadinho o desenvolvimento na sua globalidade. Estamos a procurar trabalhar as competências-chave das crianças. É um bocadinho por... Muito bem. Nós temos agora no Facebook, não só no Facebook, mas todas as redes sociais, temos vídeos de tarefas, de atividades que podem ser desenvolvidas e isso acaba por ajudar os pais, certo? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, eu pergunto se isso também... Temos também ouvido muitos pais a se sentirem frustrados. Porquê? Porque querem fazer tudo, querem ser bons profissionais, querem ser bons pais, querem ser bons coterapeutas, depois querem ser o amigo que já não está ali fisicamente. Qual é a estratégia que tu dás a esses pais para poderem lidar com estes multitarefas? O fazer uma agenda com atividades pode ser importante? Sim, era mesmo isso que eu queria chegar. Por exemplo, pegar na criança, sentarem-se um bocadinho os dois, fazerem um plano semanal, de domingo a domingo, e tentarem colocar, desde logo, o espaço que é ocupado à criança pela escola, e tentarem os pais um bocadinho porém também o seu trabalho nesse momento em que a criança está ocupada com a escola e com os momentos de estudo, e incutindo também a questão dos hábitos de higiene e de toda a rotina diária da criança, se já for autónoma nesse sentido, incutindo também a questão das atividades domésticas. É uma forma de as pessoas estarem um bocadinho mais libertas e as crianças ganharem um bocadinho mais de responsabilidade. Num dia específico, uma hora, a criança é que vai ter que arrumar o quarto, por exemplo, ou arrumar a sala, ou até arrumar a cozinha. Os pais acabam de ficar um bocadinho mais libertos e a criança acaba por estar a trabalhar uma série de competências também. E nesse plano semanal é estruturar mesmo um dia e uma hora específica para ter um bocadinho para trabalhar com a criança, um bocadinho para fazerem algo lúdico com a família,
um bocadinho dedicado a um trabalho mais específico, seja mais de nível motor ou visão-perceptivo, dependendo da necessidade de cada criança. E uma das coisas que também digo sempre aos pais, e é muito importante, é perguntar à criança aquilo que ela quer realmente fazer. Vai haver um dia, uma hora específica do dia em que a criança vai fazer aquilo que quer. Seja jogar na PlayStation, seja fazer uma pintura, procurar sempre priorizar aquilo que motiva a criança e os seus interesses, porque nós também temos os nossos, também temos os dela. E às vezes essa rotina e esse planeamento semanal acaba por facilitar um bocadinho a gestão do tempo, tanto dos pais como das crianças. Muito bem. Tudo isto, no fundo, acaba por ser uma agenda. Estamos em casa que não devia estar muito preenchida, mas no fundo acaba por estar bastante preenchida. Falaste num tema muito, muito interessante, que era as tarefas domésticas. Portanto, faz sentido as crianças integrarem as tarefas que os adultos fazem. É uma forma de o adulto também poder ir fazendo as suas tarefas. A criança está a aprender a executar a tarefa também, não é? Porque está a ver o pai a fazer, ou a mãe, está a aprender e também está, de certa forma, a divertir-se. Temos ali um momento que une as duas partes. Claro, sem dúvida. Claro que tudo isto depende da faixa etária da criança e do seu estado de desenvolvimento, não é? Mas porque até a criança acaba por se sentir um bocadinho mais responsável, ganha outro tipo de responsabilidades em casa. Claro que muitos deles, muitos mais velhos, vão acabar por torcer um bocadinho o nariz, ou principalmente aqueles que não estão habituados a ter este tipo de tarefas, mas é começar com coisas simples, a dizer, olha, hoje varres tu o chão. É uma coisa que ele faz em 5 minutos e também é importante que a criança perceba que está em casa sim, mas os pais também não são os empregados dele. Não vamos dar aos pais ainda mais um encargo. Ele tem que pelo menos ser responsável, ou deve pelo menos ser responsável pelas suas contas. Isso também os pais podem procurar incutir nas crianças, uma forma de estarem mais ativos, de trabalharem como também é trabalho como professora, limpar o pó é trabalho de necessidade fina, limpar os ruídos é trabalho de lateral, apesar de ser relação de atividades de vida diária, também procuram trabalhar as competências. Muito bem. Olá, Joana. Olá, boa tarde. Boa tarde. Joana é a nossa psicóloga. Boa tarde, já te apresentei. Obrigada por teres aceito aqui o nosso convite para participar neste nosso fórum. Deixamos a parte emocional para ver se te apanhávamos. Queria só, antes de te pôr a falar, mais um bocadinho, vou só fazer mais uma pergunta à professora Ana. Professora, os alunos estão com dificuldade em se concentrar neste período? Desculpa, Patrícia, não percebi. Estava a perguntar se o nível de concentração dos alunos ficou afetado ou se não há alterações. Há alterações, porque o contexto em que eles estão é outro, não é? A realidade é outra, por isso há mais coisas a distrair. Há aqui muito mais meios de distração, a televisão, eles têm tudo à volta deles e é preciso sabermos captar a atenção do aluno para aquilo que também queremos, nos momentos certos, não é? Eles precisam dos momentos deles, como dizia há pouco a doutora Rita, para fazerem as coisas que mais gostam e temos que lhes dar isso para conseguirmos equilibrar os nossos interesses com os deles e com a escola. Muito bem. Joana, o que é que está a acontecer do ponto de vista emocional com os nossos mais pequenos? Temos, portanto, alunos que estão têm maior dificuldade em se concentrar, temos alunos que conseguem facilmente utilizar um computador. O que é que está a acontecer com eles a nível emocional? Há medo envolvido? Há stress envolvido? Eu acho que, sinceramente, aqui o que se está a passar é que nós estamos a viver um momento excepcional, não é? Que nunca tínhamos passado antes, um momento de pandemia, e realmente eles têm que adaptar os seus recursos internos para viver com esta
esta diferença que até então, com esta nova realidade que até então não conheciam. E então, de certa forma, acho que é importante nós percebermos aqui se há uma explicação, se eles tiveram informação do que é que se está a acontecer, se foi bem clarificado, se há uma clarificação real, ou se, por exemplo, eles são expostos aos conteúdos dos mídia, que muitas das vezes eles não têm a capacidade de gerir e de interpretar criticamente essa informação, não conseguem abstrair-se disso, não é? E então é muito importante que nós tenhamos a consciência de que temos que os encorajar para ter uma atitude positiva, mas também para eles expressarem os seus sentimentos e as suas emoções relativamente ao que estão a viver. Nós próprios, enquanto cuidadores ou educadores, tentarmos dizer que realmente eles estão a passar por uma situação completamente diferente, é normal eles sentirem receios, sentirem ansiedade, ficarem aborrecidos, mas também aqui optar por estratégias que lhes possam informar relativamente a que, apesar de estarmos numa situação diferente, em que estamos todos em distanciamento social, que temos que ficar em casa, que não vamos à escola, que não estamos com os nossos amigos fisicamente, pelo menos, mas que não quer dizer que possamos fazer atividades para nos divertirmos, por exemplo, para passar mais tempo com os pais, que não possamos arranjar aqui alternativas e, por exemplo, fazer algumas videochamadas para falarmos com as pessoas da nossa referência, da nossa rede de relações, seja com amigos, seja com familiares, mas é muito importante aqui a forma como nós, no fundo, abordamos esta temática e, de certa forma, encorajar para uma atitude positiva, porque realmente eles próprios têm que perceber que os comportamentos novos que nós temos que adotar, não é? É numa atitude consciente e de poder, de certa forma, conter a propagação do novo coronavírus Covid-19 e ajudar aqui tanto a comunidade como as pessoas, como os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que estão no tratamento desta doença, a conseguirem, no fundo, ter capacidade de resposta. E nós todos podemos contribuir para isso. Estão-me a ouvir? Uhum. Então, falaste há pouco de haver necessidade de haver videochamada entre os amigos. Sabe-se que na adolescência isso acaba por ser particularmente importante. Portanto, os pais neste período devem permitir que os adolescentes falem uns com os outros, certo? Não Sim. devem restringir o contacto entre os adolescentes, entre eles. Sim, eu acho que, por exemplo, se nós em outras condições, não é, em que estaríamos na escola, poderíamos partilhar, estar com os nossos amigos, poder partilhar os nossos sentimentos e emoções. Se calhar aqui, como estamos um bocadinho mais limitados nesse sentido, é importante que eles tenham os seus timings, os seus momentos em que possam estar a falar com os amigos, claro que sempre de uma forma supervisionada, não é? Em que os pais consigam perceber que eles não estão por aceder a sites ou a links que podem trazer aqui algum conteúdo mais negativo, mas acho que isso também parte da relação de confiança que é criada e também das rotinas que eles próprios implementam no seu dia-a-dia, e se já há o hábito de falar com este ou com aquele colega, acho que é uma mais-valia eles poderem fazê-lo, porque realmente o ser humano precisa deste contacto social, e se não podemos fazer, não podemos ter esta aproximação física, não quer dizer que não possamos continuar a estabelecer este contacto por outras vias mais alternativas, não é? E aqui aproveitando os recursos que vamos tendo tecnológicos. Muito bem. A nível, há muita gente que defende que neste período estamos num período de autoconhecimento, em que os adultos tiveram que parar as suas atividades e ficaram entregues a eles próprios e tiveram que fazer uma autoanálise das suas vidas, dos seus sentimentos, do que pensavam, das suas ideias futuras, e muita gente acabou por voltar a planear a sua vida.
O mesmo pode estar a acontecer com os adolescentes? Eu acho que sim, porque se nós pensarmos bem, não é? O que eu acho que acontece aqui é que nós vivemos realmente um momento excepcional, que até então não tínhamos tido esta experiência. E, de certa forma, este ter que estar em casa, termos que adotar comportamentos diferentes para garantir a nossa segurança, não é? Isso por si só vai nos levar a termos que nos reinventar um pouco, a ter novas estratégias, não é? Para lidarmos connosco próprios e para olhar para nós. Nós, se calhar, antes também o poderíamos fazer e era aconselhar, antes é aconselhável nós pensarmos sempre neste processo de quem somos nós, não é? De quais são os nossos valores e tentar agir em conformidade com os nossos valores, senão podemos desenvolver atitudes de frustração e sentimentos mais de ansiedade e de receio. É importante isso sempre, mas realmente nós aqui há um tempo atrás, quando não estávamos a passar por esta situação, provavelmente deixávamos um bocadinho desligar disso, porque tínhamos a vida tão ocupada, não é? Com as nossas rotinas tão estruturada, e às vezes até era difícil olharmos para nós próprios. E agora acho que não sendo o momento em que tínhamos que parar, mas claro que existe mais espaço para esses momentos de pensarmos em nós, de nos conhecermos melhor, de autocuidado, de nos virarmos um pouco para dentro. É um pouco... Nós não é, acabamos por ter as nossas rotinas tão alteradas que a nossa principal arma poderá ser o autocuidado, não é? O autocuidado que vamos fazendo interior e a partir dessa forma também nos podermos desenvolver e transformar. Acho que sim, acho que é nesse sentido também. Aqui olhar para nós, para sabermos cuidar de nós e tentarmos perceber de que forma é que nos podemos reinventar e adaptar-nos a esta nova realidade. Muito bem. De que forma, relativamente ao stress, de que forma os adolescentes e as crianças podem conseguir lidar com esse sentimento? Vocês, no mundo da psicologia, fornecem estratégias para que uma criança que esteja isolada em casa, que comece a mandar sinais de algum stress, nos mais pequenos pode ser visível através de comportamentos assim mais agressivos. Quais são as estratégias que vocês fornecem aos pais para permitirem que aquela criança relaxe um pouco e que diminua os seus níveis de stress? Então, eu aproveito já para partilhar convosco e para vocês também, quem tiver a possibilidade de ir ver o site da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Eu acho que eles estão a fazer um ótimo trabalho nesse sentido, realmente, porque eles falam de um conjunto de recomendações que nós, enquanto população, podemos adotar e perante determinadas circunstâncias e determinados papéis, seja no papel de cuidador, de educador, de pai. E acho importante realmente todos irem visitar e tentar perceber as recomendações. Eu posso falar sobre abordar algumas que depois que já fui ver, não é? E realmente o que é que acontece aqui? É muito importante, em primeiro lugar, eu acho que dar uma informação real, mas ajustada à linguagem, seja à linguagem da criança, ou seja, termos em atenção a idade que a criança tem, aquilo que eu já falei há pouco, porque realmente nós somos inundados com conteúdos dos mídia, o que é bom, o que é positivo, mas se nós não tivermos aquela capacidade de filtrar, isso pode trazer um alarme muito grande, um sentimento de medo e de preocupação, não é? Então acho que é importante, em primeiro lugar, nós sabermos informarmos em primeira mão, enquanto pai, seja enquanto educador, enquanto educador. E aqui eu acho que a informação pode passar mesmo por dizermos as coisas de uma forma simples, que realmente o coronavírus é um vírus que tem muita capacidade de se propagar e que nós devemos adotar determinados comportamentos para evitar a sua propagação, até porque a comunidade científica ainda está a encontrar novas soluções e novas formas para lidar e para combater este vírus. Para que ele não se espalhe, é importante que ficamos em casa, é importante aquelas recomendações que todos vocês já sabem, lavar as mãos, ter higiene,
ter cuidado, por exemplo, para sempre que espirrar ou tossir para o cotovelo. Pronto. Além disso, eu acho que é aquela questão também de eles perceberem que nós criarmos espaço, abrimos aqui espaços para eles também partilharem o que sentem em relação aos seus medos, aos seus pensamentos e tentarmos realmente fazê-los confrontar com a realidade, que é um vírus que se contagia, mas por outro lado, encorajar o pensamento positivo e que há um conjunto de situações que nós podemos fazer mesmo estando em casa. Temos é que nos adaptar, esperar um pouco e que é uma fase que provavelmente não irá durar para sempre, até porque os cientistas estão empenhados em combater este vírus, mas que realmente devemos aproveitar este tempo para não parar e fazer coisas que se calhar até então não fazíamos. E aqui, como por exemplo, podemos fazer uma lista, por exemplo, com as crianças e com os jovens, organizar uma lista de tarefas com atividades que eles gostassem de fazer durante o período de quarentena, acho que é interessante. Acho que, por exemplo, devem haver momentos em que os pais e mesmo professores se envolvam e se ajudem mutuamente nesta questão do processo de ensino-aprendizagem do aluno e aproveitarem também para investir, caso tenham a possibilidade, nesta literacia mais virtual, as plataformas, programas informáticos, plataformas de comunicação que existem para aceder aos conteúdos, por exemplo, visitar os museus online, que também já é algo que é inovador e temos que ter estratégias criativas para não pararmos, por assim dizer, mas para conseguirmos lidar da melhor forma com esta situação. E acho que se nós também transmitirmos aquele sentimento de compromisso e que realmente estamos numa fase, estamos a atravessar um problema de saúde pública, mas que só com a ajuda de todos é que podemos também ultrapassar este problema, acho que eles próprios ganham este sentido comunitário de responsabilidade e compreendem que é difícil, que é normal eles estarem mais aborrecidos, mas que podemos adotar outro tipo de estratégias que nos ajudem. Além disso, claro, é muito importante tentarmos manter um estilo de vida saudável sempre. As rotinas, ter atenção às rotinas do sono, uma alimentação cuidada, fazer exercício físico, fazer atividade, parar, quando nos sentimos cansados, estar sempre na mesma rotina, também manter as rotinas dentro do possível, mas quando nos sentimos cansados, abrir espaço para períodos em que possamos também fazer algo diferente, inovador, criativo. Acho que tem que ser um bocadinho por aí, tanto com as crianças, com os adolescentes, como connosco próprios. Joana, achas que as crianças estão a ter maior facilidade em se adaptar a esta nova realidade por no seu dia a dia as suas ações serem orientadas por adultos ou consideras que não tem nada a ver e elas estão a sofrer mais que os adultos? Eu considero que as crianças, não é, por assim dizer, às vezes podem não ter aquele background de perceber exatamente o que é que se está a passar e vêm-se envolvidas a adotar comportamentos, não é, porque os adultos o pedem para o fazer. Mas acho que também, pelo menos com as crianças com quem eu tenho lidado, e fazendo também, porque eu na Oficinas de Saber, onde trabalho, também faço este acompanhamento da regulação da aprendizagem e também o acompanhamento com crianças e jovens, e aquilo que eu sinto é que elas compreendem bem esta situação de o que é o vírus, que ele tem que ser contido, que a comunidade está a fazer um esforço grande para ajudar aqui a que ele seja combatido, mas realmente têm um bocadinho de, apesar de não o demonstrarem, ou seja, há pontos positivos e há pontos não tão positivos. Eles às vezes dizem-me que gostaram muito da primeira fase, terem vindo para casa e poderem estar mais com os pais e eles próprios gerirem o seu estudo, acham interessante as plataformas informáticas que utilizam, é sempre um foco de interesse, mas claro que, por outro lado, também muitas das vezes se sentem aborrecidos e não sabem o que é que têm saudades das rotinas
daquilo que faziam anteriormente, e muitas das vezes não sabem lidar bem com este sentimento, nem sabem se podem ter este sentimento. Daí eu insistir tanto em nós também darmos a oportunidade de eles poderem partilharem aquilo que sentem, porque muitas das vezes nós sabemos que as crianças partilham aquilo que sentem, mas não é dada aquela validade, não é dada aquela liberdade quase de expressar, porque nós temos sempre uma orientação. Então, eu acho que nós muitas das vezes devemos abrir esses espaços de partilha, e quando os abrimos, tentar também aproveitar para ser uma oportunidade para desmistificar certos sentimentos que eles possam, certos pensamentos mais negativos que eles possam estar a sentir. Eles podem pensar, não é que é o fim do mundo, mas que muita gente não vai ter forma de lidar com a forma de lidar, seja económica, seja apoio, seja em termos de ajudas, e então é muito importante nós desmistificarmos isto com uma atitude positiva. Sendo que não fugindo à realidade, sendo que eles também têm que perceber que realmente, ok, estamos a passar por uma situação um bocadinho complicada a nível de saúde pública, e que isso é incontornável nesta altura, daí adotarmos comportamentos diferentes, mas no entanto, se todos contribuirmos, ter aquele sentimento de esperança, de ressignificação. Ana Rita, acreditas que esses sentimentos não foram devidamente trabalhados no próprio desenvolvimento motor da criança? Este período pode jogar um pouco de forma negativa para o seu desenvolvimento motor, isto é, temos o medo que se pode instalar, e isso pode prejudicar do ponto de vista motor, ou não tem nada a ver? Do meu ponto de vista, o único fator que pode prejudicar é mesmo o facto da criança estar privada de fazer determinadas atividades. Não vamos, infelizmente, neste momento a criança não tem o privilégio de usufruir de um parque infantil, onde pode explorar o ambiente exterior de uma forma tranquila. E isso, o facto de estar em casa, acho que, no meu ponto, diretamente poderá não influenciar. No entanto, se este período se prolongar por muito tempo, e se for uma criança que não tem grandes hipóteses de fomentar a questão motora em casa, poderá promover um bocadinho o sentido mais de insegurança, o ter medo de se lançar aos leões, digamos assim, não é? Poderá ter, se não for uma criança que não seja muito estimulada a nível motor, ou que já tenha enraizado questões de segurança gravitacional, por exemplo, isto é, medo de estar com o centro de gravidade alterado, que não é capaz de andar de baloiço, ou que não é capaz de andar no escorrega. Se ela ficar privada durante muito tempo de ir trabalhando essas questões, acredito que sim, que poderá influenciar. De resto, não me parece haver assim outro tipo de ligação. Acaba por ser um bocadinho como nós. Se nós nunca fizemos algo novo, e se ganhamos coragem para fazer, mas depois acontece algo imprevisto e não conseguimos desempenhar essa tarefa, acabamos por, numa próxima tentativa, o medo acaba por ser um bocadinho mais superior à vontade de fazer. Joana, queres-nos identificar alguns sinais de alarme que os pais podem identificar, alguns comportamentos que as crianças possam começar a ter, que sejam indicativos de stress excessivo ou de estarem em isolamento? Eu acho sempre importante nós olharmos para aquilo que se altera na criança, não é? Se nós percebemos que o funcionamento das crianças, o que é que eles costumam fazer normalmente, se é uma criança tímida, se é uma criança que, por exemplo, gosta de brincar muito, se gosta de explorar os espaços lá fora, se normalmente está feliz, se sorri muito. Acho sempre, quando há uma alteração nos nossos padrões de comportamento, acho que devemos estar atentos, seja uma alteração às vezes positiva ou até mesmo negativa, porque às vezes pode ser uma forma de um sinal de que a criança pode não estar a lidar assim tão bem com a situação. Acho que é importante, antes de mais, termos atenção a esta alteração de comportamentos. Claro que sempre de acordo com o contexto e com as situações e os acontecimentos que estão na base da experiência. Por outro, depois existem aqueles sintomas como irritabilidade, como o stress, o sentir
o generalizar os pensamentos negativos ou ter uma atitude negativa associada a questões que normalmente não o teriam. Acho que isso pode sim indicar um padrão de uma dificuldade em lidar com esta situação, seja o estar triste, ou seja querer dormir mais, ou não ter tanta atividade, ou não ter aquela atitude positiva e de motivação perante a vida. Acho que tudo isso podem ser alguns sinais de que alguma coisa poderá não estar tão bem. Isso aliado, claro, sempre a se há uma grande alteração no comportamento da criança, independentemente do tipo na atitude, não é? Na forma como ela se expressa, na forma como ela está, como ela se relaciona. Acho que isso é sempre importante termos em atenção. Se há, por exemplo, mesmo em relação aos estudos, não é? Se há aqui um decréscimo acentuado, se há aqui um nível de motivação muito inferior em relação à aprendizagem, se há aqui uma dificuldade em relacionar-se, se há uma dificuldade em explorar o mundo e brincar, isso tudo acho que são comportamentos que podem indicar alguma dificuldade de adaptação a esta realidade que vivemos hoje. É muita coisa para os pais. O trabalho, ensino e estarem atentos. Muito bem. Para a Ana, acha que as escolas vão conseguir concluir o programa deste ano, previsto para este ano? Acho que não. Muito sinceramente, acho que podem abordar os temas que ainda estão por abordar, mas é o que eu disse inicialmente, nada vai substituir a escola como nós a tínhamos até então, não é? Vamos todos fazer um esforço nesse sentido, vamos consolidar matérias, podemos iniciar algumas, mas alguma coisa vai ficar por fazer. E isso também acho que é importante começarmos a antever um bocadinho o próximo ano letivo, o que é que temos que fazer, ou o que é que podemos fazer para colmatar um bocadinho estas falhas, assim que tivermos essa possibilidade, não é? De estar com eles e de fazermos as coisas que fazíamos antes. Agora, assim, o método não é o mesmo, o que nós temos para oferecer aos alunos, por mais que tenhamos, nunca vai ser igual e nunca vai conseguir colmatar todas essas falhas. Vamos todos fazer o nosso melhor e eu vejo toda a gente empenhada em ajudar os miúdos, em lhes dar mais instrumentos, isso é bom. Estamos todos atentos a eles, portanto, a partir daí acho que vai ser sempre um bom resultado. Agora, conseguirmos fazer o que faríamos se estivéssemos na escola, acho que não. Alguma coisa vai ficar por fazer e é o que eu digo, temos que pensar como vamos resolver a situação em breve. Estamos a chegar ao final do nosso fórum. Queria que cada uma de vocês enviasse uma mensagem às pessoas que nos estão a ouvir. Eu acredito que um dia vamos olhar para trás com um sorriso no rosto ao pensar neste período. Foi um grande desafio e que a maioria de nós vai, sem dúvida, superar. Qual é a mensagem que vocês querem deixar à população para que esta fase corra pelo melhor, de acordo com as vossas especialidades? O que é que para vocês é mais importante que as pessoas façam, que se recordem e que orientem as suas vidas relativamente a isso? Assim, na minha opinião... Pode ser, vamos começar pela Ana Rita. Assim, no fundo, o que eu tento transmitir às pessoas é que têm que pensar na vida que tinham e tentar levar o barco da melhor maneira. Isto é, tudo bem que agora estamos numa situação excepcional, como dizia a doutora Joana, mas a nossa vida não tem que se virar do avesso. Há coisas que são diferentes, mas podemos não deixar de as fazer. Arranjamos outras formas de fazer. Eu acredito que, principalmente para os pais, seja um período extremamente complicado, porque eles, de repente, de uma profissão com 2 ou 3 papéis fundamentais, seja o papel de pai ou de avô, no caso dos avós, agora estão
com multifunções. Eles são pais, são coterapeutas, são professores, são cuidadores, são melhores amigos, porque há algumas crianças, a única relação que têm neste momento acaba por ser com os pais, quando falo de crianças que são privadas dos meios interativos, não têm acesso ao telefone, não têm acesso à internet. Neste momento, as relações que elas têm com o mundo exterior e com outras pessoas, mesmo com a família direta. E tentar brincar. Porque quando falamos de crianças pequenas, eu uso o brincar, para mim o brincar é a solução para tudo. Porque ao brincar estamos a aprender, estamos a desenvolver, estamos a criar laços entre famílias e entre crianças, e estamos, no fundo, a ir buscar aquela ocupação que é mais importante para as crianças, enquanto que nós, enquanto adultos, temos um objetivo de sermos mais e melhores em nível profissional, as crianças estão preocupadas com o brincar, a profissão delas é o brincar, e a partir do brincar podemos trabalhar todas as profissões do mundo, se nós quisermos. Portanto, é tentar levar um bocadinho este barco como se fosse uma brincadeira. Acho que é um bocadinho por aí. Obrigada, Ana Rita. Joana, qual é a tua mensagem? Eu acho que realmente este é, como estava a dizer a doutora Rita, é um período excepcional, acho que devemos acreditar que é, mas também uma fase em que possivelmente existirão muitas coisas que vão mudar, se calhar, daqui para a frente. E acho que é uma oportunidade também para nos reinventarmos, percebermos que, por exemplo, a era tecnológica já há muito tempo que está aí e que podemos aproveitar este tempo não para parar, mas para olhar, por exemplo, para de que forma é que este tipo de plataformas podem ser uma ferramenta importante para nós próprios, enquanto adultos mais velhos, alguns que não têm tanto o acesso a este tipo de instrumentos, de que forma é que podem aproveitar e, de certa forma, readquirir ou reajustar as suas competências a esta nova realidade. Acho que também devemos temos que também pensar, perceber que estamos perante um problema de saúde pública, mas que realmente existe esperança, que nós podemos fazer um conjunto de atividades diferentes, devemos tentar olhar mais para nós, percebermos aquilo, olhar mais para dentro, realmente gerir os vários papéis não é fácil, mas acho que podemos encontrar sempre caminhos alternativos, não é? Aqui, seja por brincar mais, partilhar mais, dar valor àquilo que até então não valorizávamos, aquilo que achávamos que... Eu vejo muita gente a dizer que às vezes éramos felizes e nem sabíamos. E acho que também é uma boa oportunidade para estes pequenos momentos mais simples ou de partilha, conseguirmos ressignificá-los da melhor forma. Acho que, e não parando, tendo a noção que nós não devemos parar, não é? Que isto aqui não é propriamente uma paragem, apenas temos que adotar um conjunto de comportamentos diferentes que tínhamos até então. E acho que isto nos pode trazer alguma esperança e confiar aqui nos cientistas e que vai haver aqui novas formas de lidarmos com este problema e vamos sair daqui, se calhar, mais fortes ainda. Acreditar, pelo menos. Obrigada, Joana. Professora Ana. Bem, acho que já foi tudo dito, mas pegando aqui um bocadinho nas palavras de ambas, vamos aproveitar este tempo para parar um bocadinho, pensar naquilo que nos está a acontecer, naquilo que estávamos a perder até agora, porque não tínhamos tempo, tínhamos excesso de trabalho. Vamos tentar agarrar um bocadinho isso e brincar com os nossos filhos, deixar-nos contagiar pela alegria deles, porque eles não veem a gravidade da situação e acho que não nos adianta nada também estar agora aqui a ver os problemas só inerentes a tudo isto. Vamos tentar pegar no bom que isto vai trazer, porque também tem coisas boas, tem coisas positivas. Vamos mostrar isso aos nossos filhos, vamos pensar nós também nesses pontos positivos que tudo isto está a trazer. Nada dura para sempre, nem o bem nem o mal, por isso vai correr bem, de certeza absoluta. Vamos aproveitar este tempo que estamos a ter para reinventar o nosso trabalho, como disse a doutora Joana, para reinventarmos a nossa vida familiar. E quando tudo puder voltar eu não digo ao que era, porque também acho que temos que aprender alguma coisa com o que está a acontecer e voltar ao que era sinal que não tínhamos aprendido nada, mas quando pudermos voltar a sair de casa, que sejamos todos melhores e que estejamos mais preparados para aquilo que poderá vir um dia, não é? Porque hoje paramos por este vírus, um dia podemos parar por outro motivo qualquer. Vamos aprender com isso e vamos
fazer o nosso dia o melhor possível, assim que pudermos voltar aí para fora. Obrigada, professora Ana. Obrigada a todas por terem estado Obrigada. neste fórum. A todos que nos ouviram, também deixo aqui um obrigado e vemo-nos muito em breve numas próximas conversas. Obrigada e bom resto de semana a todos. Obrigada igualmente, cuidem-se. Cuidem-se todos. Obrigada.